Você tá na política desde 2009, né? 2010, eu entrei em 2010. 2010? É. Faz aí já 10 aninhos, já 10, 11 aninhos que tu tá nessa brincadeira aí. Foram 4 anos de deputado federal e ano que vem, 8º ano de senador, 12 anos, né? É muito mais sujo do que você esperava ou muito menos? Cara, a política é suja, cara. Bem pior do que você imaginava? É. Assim, não sei se é pior, mas eu já imaginava que seria um mundo sujo também, já que eu vim do futebol. Mas só como eu te falei, como a gente joga, a gente não presta atenção nessas coisas fora campo. Não sou eu, não. Eu acho que se for perguntar a todo mundo, por mais que as pessoas sejam cultas, inteligentes, politizadas, tu não tem muita noção, porque tu tá ali, porra, 24 horas, treinar, viajar, jogar, concentrar, entrevista, então tu não se liga muito nesse detalhe. Mas a política é foda. Mas sim, o que teve de positivo nessa minha vida política, desde o primeiro dia as pessoas entenderam que assim, eu tento fazer uma política direita decente, principalmente para o segmento que eu defendo. Eu não sou aquele cara que, porra, vou falar do Amazonas, vou falar da Petrobras, vou falar, enfim, de assuntos que eu não tenho um total conhecimento para falar. Política, na minha opinião, é você entender um pouquinho das coisas, até porque você tem que votar sobre tudo, e na dúvida você senta, na dúvida ou falta de conhecimento, você senta com os teus assessores, por isso que eles são pagos para isso, te explicam e você entende, e aí você decide vai votar sim ou não, ou vai se abster. É assim. Agora, assim, eu defendo bandeiras que são praticamente consideradas bandeiras brancas, que são bandeiras da educação, bandeira do esporte, parte da saúde, principalmente a bandeira social quando se refere a pessoas com deficiência, doenças raras. Então, assim, desde o primeiro dia da minha política até hoje, eu sigo isso e nunca saí disso. Então, O foda é que você é um cara que é curioso pra nós, eu acho, pra todo mundo que tá assistindo, quando você entra na política, porque você é um cara que não tem nada a ganhar na política, só perder. na verdade, é o seguinte, Rica, quando eu entrei na política, eu pensei muito nisso aí que você acabou de dizer. Eu sempre fui um ídolo, consegui tudo na minha vida através do futebol. E você entra na política, principalmente no Brasil, e como o político é visto, eu tinha receio de perder essa idolatria exatamente por causa da política, né? E, cara, graças a Deus, eu superei isso, passei por cima disso. Por incrível que pareça, por mais que as pessoas não concordem muito com algumas votações que acontecem que eu voto, eu tenho obrigação de votar naquilo que eu entendo que é bom para o nosso povo, eu consegui superar isso e não mudou esse carinho, esse respeito que o brasileiro, que o povo brasileiro tem por mim. A prova é que, ao longo desses anos, eu continuo viajando muito como político e sempre como Romário, ídolo, né? Isso vai ser sempre acima de qualquer coisa. E eu vejo um respeito muito grande. Por exemplo, como eu te falei, eu defendo um segmento que é em relação às pessoas com deficiência, até por causa da minha filha, que a Ivy tem 16 anos, ela tem Down. Foi por isso que o motivo maior que eu entrei na política para ser a voz dessas pessoas. Então, como eu faço muito para essas pessoas, até essas pessoas do Brasil todo, hoje me reconhecem como o Romário, que foi o jogador de futebol, o ídolo, e hoje defende essa bandeira que são poucos que infelizmente defendem. Você tá conseguindo passar como político sem mexer na tua imagem. Amém. De ídolo, né? É verdade. Espero Se você olhar os últimos anos todos que você tá lá, ninguém passou a não gostar do Romário por causa disso. Claro que vai ter um voto ou outro que você vai fazer, Claro. tipo agora do fundão eleitoral, o pessoal critica, né? Você votou a favor, né? A favor. Por que você votou a favor? Cara, eu votei a favor porque o meu partido, todo mundo votou a favor e houve um pedido. Também tinha uma possibilidade do Bolsonaro vetar. Então, assim, teve Você não é a favor, mas votou a favor. Cara, não. O que acontece? A partir do momento que você tenha
um fundo eleitoral, independente do valor, que você possa usar oficialmente e que seja demonstrado isso, na minha opinião, você não precisa fazer transação errada, você não precisa fazer sacanagem e você não precisa usar de caixa 2. Essa é a minha opinião. Entendi. É um processo de lisura, você prefere que seja as Eu claras prefiro assim. do que... Você já recebeu muita oferta, não precisa nem revelar, mas você já recebeu muita oferta de esquema, propina, sacanagem esses anos? Cara, assim, o meu primeiro ano, chegaram algumas coisas para mim. Mas depois, você é, na política, o que você demonstra ser no começo. Então é o seguinte, a minha linha sempre foi uma. As pessoas entenderam. Então, isso para mim foi bem interessante, logo no começo eu me posicionar. Entendeu? Então, eu me posicionei de uma forma de que, pô, cara, eu vou por esse lado aqui. E, então, muitas. Eu já recebi algumas no começo, depois acabou. Politicamente, você está mais do lado do Bolsonaro do que do Lula hoje, né? Cara, eu faço parte de um partido que hoje ele é Bolsonaro. Se você me perguntar o que eu acho disso, eu acho que o Bolsonaro é um presidente que fez e tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente nesses últimos 2 anos com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, na minha opinião, falou algumas coisas que poderia não ter falado. Ele se embananou muito. Assim, tomou algumas decisões que poderia não ter tomado. Mas eu, particularmente, eu convivi com o Bolsonaro 4 anos. Meus primeiros anos de deputado federal, ele estava lá ainda. E o Bolsonaro é um cara muito sério, isso eu posso afirmar. Um cara que tem coragem, um cara que não tem medo de se posicionar. Isso ele trouxe para a presidência do Brasil, né? Antes do Bolsonaro, nosso país estava numa merda do caralho. Porra. É que é difícil julgar agora, porque como teve uma pandemia, fica difícil a gente avaliar, né? Ô, Rica, eu nunca fui um cara inseguro, as pessoas me conhecem. Mas, infelizmente, no Brasil hoje, falar de política tá chato, sabe por quê? Por exemplo, eu acabei de falar que eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto de pessoas com personalidade. A esquerda vai me dar porrada. Eu acabei de falar que, porra, ele errou em algumas colocações, em algumas decisões, nesse momento difícil, talvez um dos momentos mais difíceis que o país viveu ao longo desses anos. A direita vai me dar porrada. Mas eu posso fazer o quê? Foda-se, eu tenho que falar, meu irmão. Eu não posso ficar nessa... Até porque, vamos combinar, que é de uma extrema burrice as pessoas acharem que ou quem só bate ou quem só defende é que é uma solução. Quem só bate ou quem só defende está fazendo campanha. Esses extremos não existem, né, Né? cara? O correto é você falar, ó, isso tá bom, isso aqui não. A gente está passando do limite, o brasileiro está passando... Tudo é cancelado, vamos falar agora de internet, cancelado, porque, pô, foda-se cancelado, tem que falar... Tu fica na internet, não? Não, eu posto as minhas coisas, como político, eu tenho que estar sempre acompanhando, mas não sou bitolado dessa porra, não. O julgamento virtual é foda, né? Foda. Você tomou umas porradas na pandemia que falaram que teve uma acusação que você fez festa, o caralho, né? Cara, na verdade é o seguinte... Tu fez a festa? Quem não tomou porrada? Eu fiz algumas festas na pandemia, dentro do que podia fazer. Porra, 600 pessoas na festa, 500 pessoas... Porra, nego passa um pouquinho do limite. Foda, né? Principalmente se tratando do Romário, né? É foda. Também acho que nem cabe 600 pessoas na porra da tua festa. O nego dá uma exagerada, né?